A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Estamos mais uma vez aqui no canal para gravarmos mais um vídeo para o nosso canal. Não esqueça de ativar as notificações e também verificar se você está inscrito, que muitas vezes a pessoa é inscrito do canal sem ele perceber. Então é necessário observarmos se estão inscritos no canal. Irmãos, mais uma vez estamos gravando esse vídeo aqui de A Corunha, na Espanha. Estamos trazendo aqui um assunto magnífico da nossa fé. Os irmãos nos perdoam pelo barulho, das máquinas que estão trabalhando neste setor. Procurei um lugar, mas o único lugar que encontrei foi esse daqui, para nós gravarmos este vídeo. Irmão, o assunto do vídeo de hoje é uma interpretação errada do ministério da congregação sobre a justificação. Nós ouvimos em uns cultos aí passado, nosso irmão Salvador Bueno, que é o segundo ancião mais antigo do Brás, pregando pregando sobre a justificação e falando que a justificação nós alcança ela através de ir no culto, ouvir a palavra, E aí Deus vai nos justificando dia após dia. Essa justificação, irmão, se chama justificação embutida ou justificação efusa. Essa justificação é uma justificação medieval, da Igreja Católica, do ano ali 1050 até o ano 1240, 1270, eles colocaram essa justificação, associado com os dogmas da igreja. E aí no século XII foi instituída essa salvação embutida, salvação efusa. Ela não é uma salvação bíblica, ela não é uma justificação bíblica, é uma justificação, uma ideia que nasceu no papado. Chamamos de justificação embutida, querendo dizer, você adquire ela dia após dia. É contrária da justificação imputada. Então, o nosso assunto de hoje vai ser a diferença entre a justificação imputada para a justificação embutida. Entendeu, irmão? O irmão Salvador, ele leu, tem bastante culto aí atrás que ele gravou no culto no Brás. Ele leu 5 de Romanos
e não conseguiu entender 5 de Romanos. Por quê? Aí ele falou justificação assim: nós vamos vindo na igreja, ouvindo a palavra, e aí Deus vai nos justificando, dia após dia. Então, essa justificação é uma justificação que foi criada pela Igreja Católica na Idade Medieval. É uma doutrina medieval, não uma doutrina bíblica, porque esta ideia de ser justificado dia após dia, ouvindo a palavra, isso não é a justificação que a Bíblia ensina. A Escritura nos ensina que a hora que nós cremos em Cristo, nós somos justificados automaticamente. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo, acompanhe aí na sua Bíblia, capítulo 3 de Romanos, verso 24 e 25. Veja: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, a sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, irmãos, nós lemos aqui sendo justificados. A justificação, ela não é um processo progressivo. A justificação é um ato que acontece uma única vez na vida do salvo, na vida daquele que crê em Cristo. Creu em Cristo, automaticamente a pessoa é justificada. Chamamos de justificação imputada, porque ela é imputada na hora que a pessoa crê. Então, quando a pessoa crê, ele não é justificado na hora em si mesmo, mas é justificado no tribunal de Deus, no tribunal forense e judicial de Deus. Por quê? Porque que nós temos que ser justificados. Porque, irmão, justificação significa que na hora que nós cremos, a nossa culpa foi cancelada. Nós fomos inocentados diante de Deus. Então, tem 2 princípios de imputação. Primeiro, é o princípio que a nossa dívida foi creditada na conta de Cristo, na cruz. Então, irmão, a morte de Cristo, ela satisfez as exigências da lei de Deus. Qual era a exigência? A exigência era todos pecaram destituídos foi da glória de Deus. Então, pela a exigência da lei, é que todo pecador ia ser condenado ao fogo eterno do inferno. Então, na lei, os sacrifícios eram repetitivos. Todo dia a pessoa oferecia o sacrifício pelos seus pecados, ou um carneiro, ou um bode, ou uma cabra. E aquele sacrifício se repetia
Entendeu? Porque eles não eram perfeitos. Na lei, os pecados da pessoa eram cobertos. No Novo Testamento, diz primeiro o Evangelho de João, 1, verso 29, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na lei o pecado era coberto. Em Cristo o pecado é tirado. Então, as exigências da lei para satisfazer a exigência da lei, então foi por isso que Cristo morreu no lugar de todos aqueles que vão crer no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que diz que ele tomou o cálice da ira de Deus. Ele tomou o cálice sozinho. O cálice que era para nós tomar, ele fez um sacrifício substitutivo. O que significa um sacrifício substitutivo? É que ele morreu no nosso lugar. O cordeiro, lá no Velho Testamento, quando era morto, as culpas do pecador ali era transferido para aquele cordeiro. Entendeu, irmãos? Era transferido para aquele cordeiro. Então, chamamos sacrifício substitutivo, né? O cordeiro morria no lugar da pessoa. Então ali, aquele sacrifício apontava para Cristo, que ia morrer com uma morte substitutiva. Então, é o seguinte, ele tomou sozinho o cálice da ira de Deus. Quer dizer, ele morreu no nosso lugar. A sua morte, a morte de Cristo na cruz, ela satisfez as exigências da lei de Deus. Ele foi o único sacrifício que não foi repetitivo, foi o único, porque foi um sacrifício eterno. Por isso que Cristo nasceu no ventre de Maria, não pela coabitação de José com Maria, mas nasceu por obra do Espírito Santo. Para quê? Para ele não herdar a natureza de Adão. Porque se ele nascesse pelo um parto normal, pela coabitação de José com Maria, ele não seria o Salvador. Porque, por isso que o sacerdote, quando ia matar o cordeiro, ele examinava primeiro o cordeiro, para ver se ele não tinha alguma mancha, sabe? Para poder sacrificá-lo. Então, é por isso que Cristo não foi morto na hora que ele foi preso. Não, porque ali estava cumprindo a lei. Ele ia passar pelo exame do sacerdote. Por isso foi toda aquela confrontamento dos sacerdotes para ele passar do teste de um cordeiro público. Ali o cordeiro era preso antes de morrer e depois o sacerdote ia examinar. Então, numa forma assim, foi o que aconteceu com Cristo. Cristo foi preso, quer dizer, estava passando pelo exame sacerdotal e foi o Cordeiro de Deus puro. É por isso que Cristo nasceu por obra do Espírito Santo, para ele não herdar a natureza caída
de Adão. Então, por isso, seu sacrifício é o único e perfeito. Então, acontece o seguinte: quando nós cremos em Cristo, automaticamente nós somos justificados. Nós somos justificados no tribunal judicial de Deus. O que significa justificação? Significa que as nossas culpas, os nossos pecados foram cancelados. E nós fomos inocentados perante o tribunal judicial de Cristo. E aí, essa é a primeira imputação. A segunda imputação é que Deus pega a justiça do seu Filho e aplica na nossa vida. E aí, perante Deus, nós não devemos nada. Nós fomos inocentados. E aí Deus vê nós como justo. Por que Ele vê nós como justo? Não é pelas nossas obras de justiça que praticamos. Não, irmão. Porque as nossas obras, elas não passam no crivo de Deus. Diz lá Isaías 64:6, que as melhores obras que os homens praticarem são imputados diante de Deus como trapo de imundícia. Você sabe o que é isso? O trapo de imundícia, lá que o profeta Isaías trata, hoje as mulheres usam absorvente. Naquele tempo era um trapo que usava. Então toda aquela menstruação vinha para aquele trapo, para aquele pano. Então esta é a figura de linguagem que o profeta Isaías usa para se referir às melhores obras que os homens praticam. É como trapo de imundícia. Então nossas obras não passou no crivo de Deus. Por isso somos salvos por graça. Recebemos o dom de Deus. Somos salvos por intermédio da fé, pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos feitura sua, criado em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus ordenou para que andássemos nela. Viu, irmão? As boas obras foi criado em Jesus Cristo, através da graça, não através de nós. Então, devemos entender uma coisa. O crente que é salvo pela predestinação não é um crente que fica sem responsabilidade. Não é um crente que pratica toda abominação e depois diz que é salvo. Não, irmão. As consequências de um crente salvo é as boas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4, diz: fomos eleitos para a santificação. Todo salvo tem que ter uma vida santa. Se não tiver, ele nunca foi salvo. Então, irmãos, para nós entendermos este assunto da justiça imputada, então, no segundo ponto, Cristo, a justiça de Cristo foi aplicada na nossa vida. E Deus, quando olha para nós, já não vê mais nós como um pecador, mas como um justificado. Estamos falando aqui da posição. Tem dois conceitos: posição e condição.
os irmãos entenderem, porque na CCB se faz uma confusão nesse sentido e fala que nós não somos mais pecadores. Na condição, somos chamados de santos, de justo. Na posição, somos chamados de justo, de santos. Agora, na condição humana, somos chamados de pecadores, como está lá em primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 8, 9 a 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso e mentimos, e não há verdade em nós. Então, irmão, vale, quando nós nos apresentamos perante Deus, temos que se apresentar como um homem miserável, como um homem pecador, nessa condição humana. Foi isso lá na parábola do fariseu e do publicano. E o fariseu falando que ele não era mais pecador como o publicano, dava todos os dízimos, mas o publicano, ele subiu para fazer sua oração e batia sua mão no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Então, o publicano foi exaltado e o fariseu foi humilhado. Diz: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, na condição humana, somos pecador. Não vamos nos apresentar diante de Deus querendo dizer: Senhor, eu sou santo, eu sou justo, eu não tenho pecado. Não, irmão. Nós nos apresentamos como um homem pecador diante de Deus. Isso se chama de condição humana. Agora, na posição em Cristo, nós somos chamados de santos. Veja como é as cartas que o apóstolo Paulo escreve às igrejas, tanto de Corinto, como de Éfeso, como de Tessalônica, como as epístolas do apóstolo Pedro. As cartas são escritas aos santos que estão em Cristo, aos santos que estão em Filipe, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Tessalônica, entendeu? Isto Paulo está referindo à nossa posição em Cristo. Então, irmão, nós fomos justificados, entendeu? O sacrifício de Cristo nos perdoou no passado, no presente e no futuro. Então, o sangue de Cristo, seu sacrifício, é um sacrifício eterno, entendeu? Por isso, Cristo é Deus. Porque se ele não fosse Deus, o seu sacrifício não seria eterno. Por isso que Cristo é o Deus homem, 100% Deus e 100% homem. E para ser mediador, ele tinha que ser Deus. Porque Moisés foi mediador, mas Moisés falhou. O único que não falhou na mediação foi Cristo. Por isso, a extensão do seu sacrifício colocou na nossa conta um crédito eterno. Esse crédito eterno não é por aquilo que você faz, irmão. Crédito não é por aquilo que você pratica. Não, irmão. Esse crédito eterno, temos eles não por causa das nossas práticas de fé que praticamos. Nós temos ele por causa da morte de Cristo. O seu sacrifício se tornou um sacrifício eterno. Então, nós temos um crédito eterno. Então, só para os irmãos entender,
Aqui fomos justificados. A justificação, ela foi imputada. Entendeu? Ela foi imputada, não embutida. Não é essa salvação, não é essa justificação que o irmão Salvador pregou, que nós vamos sendo justificados dia após dia. Esse daí, irmão, é um conceito da Idade Média. É um conceito pagão, da Igreja Católica lá, no século XII. Este é um conceito romanista, entendeu? É um conceito papal, não é um conceito apostólico. Esta justificação que o irmão Salvador Bueno apresentou para a Irmandade no Braja, tem bastante culto que ele falou aí de 5 de Romanos. Então, irmão, o que fala 5 de Romanos? Vamos ler aqui só o primeiro verso. Aqui. Aqui, ó. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala justificação no passado, irmão. Quando a pessoa creu. Entendeu? Foi uma obra que aconteceu instantaneamente. Da justificação, quando você creu. Os seus pecados foram pagos na cruz. Isso, entende, justificação se refere aos seus pecados que foram pagos na cruz. E você foi inocentado perante o tribunal judicial de Deus. Entendeu, irmão? Então fica com Deus. É esse o nosso vídeo e o nosso análise neste vídeo de hoje. Ósculo Santo no vosso coração.